que eu vou falar aqui é, será que o CAR-T para o mieloma é uma realidade para o SUS, sabendo que a gente tem vários problemas para tratamento, eu estou vendo o Maiolino aqui, e espero que, que a gente possa, né, como sociedade, oferecer mais possibilidade de tratamento para os pacientes com mieloma múltiplo. Não tem um conflito de interesse, a gente vai falar um pouco do mieloma, né? Então a gente tem um alvo que é o BCMA, né? E esse BCMA está altamente expresso nas células do plasmócito, assim como alguns outros alvos, como a gente vai falar. E a história do BCMA na linha do tempo, né? Vocês podem ver em 94 já tinha a estrutura do BCMA descrito, já em 2013 o primeiro CAR anti-BCMA desenhado pelo NCI, e posteriormente, então, a gente começa os estudos de CAR-T anti-BCMA para mieloma, sabendo que o id-cel, que é o Abecma, foi aprovado pelo FDA em 26 de março de 21, e o cilta-cel, que é o Carvit, aprovado em fevereiro de 22. E a gente vai ver onde estamos na aprovação aqui na Anvisa. Se a gente analisa aí o número de trials de intervencionais utilizando o BCMA, vocês podem ver que temos vários. Aqui foi uma análise que a gente fez que parou em mais ou menos metade, 24, mas vocês podem ver que existem vários trials, né, tentando analisar e tentando produzir células CAR-T, e vocês podem ver a fase de estudos, principalmente estudos de fase 1 e fase 1, 2. O que é o mieloma? Né? Aqui a gente está não só com hematologistas, mas o mieloma é uma doença, eu falo, o mieloma é múltiplo, tem vários clones que vão desenvolvendo a partir do tempo, né? Então você tem o chamado smoldering, o mieloma indolente, posteriormente o mieloma ativo, né? Você tem um tratamento, e no SUS a gente oferece um tratamento que é o Velcade, associado com a ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, o autotransplante, que é possível no SUS, em relação à idade desses pacientes, geralmente abaixo de 65 anos, e aí, posteriormente, a gente vai ter uma recaída, segunda recaída, e outras recaídas e refratariedades, sabendo que aqui no SUS a gente já não tem mais nada para oferecer para os pacientes. E no Brasil, né, a gente fez aquele cálculo de linfoma e de leucemia aguda, e no Brasil, quantos casos de mieloma nós temos por ano no Brasil? A gente tem em torno aí de 4.800 a 5.200 novos casos de mieloma, sendo que vocês podem ver, 64% são elegíveis ao transplante, em torno aí de 35, 36% não são elegíveis ao transplante por causa da idade, já que a mediana de idade de diagnóstico desses pacientes é em torno aí de 64 anos. Aqui são todas as drogas aprovadas pela Anvisa para o tratamento de mieloma múltiplo. Vocês podem ver, são várias drogas, né? A gente calcula mais de 25 drogas, inclusive mais recentemente os biespecíficos, e também o CAR-T-cell para mieloma, que foi aprovado, né, na Anvisa, inicialmente aqui em 2022, para os mielomas refratários e recaídos após 4 linhas de tratamento, e posteriormente, já em 23, o Carvit, né, que é o cilta-cel, foi aprovado para após a primeira recidiva. Se a gente for ver, né, esse slide de sobrevida, vocês podem ver que quanto maior refratariedade a triplo, a quádruplo, a 5 drogas diferentes, a mortalidade aí vai diminuindo, né? Então, a mediana de sobrevida para os não triplos refratários em torno de 11 meses, 9 meses e 5,6 meses. Isso é quando a gente tem todo acesso às drogas, certo? E aí, no SUS, o que a gente tem? Em 21 foi aprovado somente o bortezomib. Isso é toda a possibilidade que a gente tem de tratamento atualmente no privado, e no SUS nós temos isso. Nós temos a indução, geralmente com 4 a 6 ciclos, o transplante autólogo, a manutenção provavelmente com talidomida, que lenalidomida a gente não tem, e posteriormente não temos mais nada para fazer nesses pacientes. Então a gente levantou um coorte de pacientes com mieloma do complexo HC, foram mais de 800 pacientes,
vocês podem ver o que a gente pode oferecer no SUS. Uma sobrevida que é difícil até mostrar, né? Porque vocês podem ver que o que a gente pode oferecer isso antes de colocar o Velcade, tá? Então, isso são pacientes que não tinham a possibilidade de colocar o Velcade, porque foi incorporado no SUS somente a partir de final de 21. E como que eu posso falar de CAR-T assim, né, sem a gente ter todas as drogas necessárias? Pois bem, então o CAR-T começou, né, então nós temos dois produtos, né, Idicel e o Citacel, que são das indústrias farmacêuticas aqui, aprovados pelo FDA, com algumas diferenças aí em termos de molécula, e isso se traduz pelas manifestações e pelas respostas clínicas. Então, o Cilta-Cel, que é esse Carticel da Johnson Johnson, ele foi indicado inicialmente para aqueles pacientes que tinham já tinham tido contato com o inibidor de proteasoma, um agente imunomodulatório e um anti-CD38, que faz parte atualmente dos medicamentos importantes para o mieloma, e foi o Cartitude 1 com 97 pacientes, que permitiu, então, já a aprovação do FDA para o tratamento de mieloma múltiplo nesses pacientes que eram muito tratados e que não tinham mais opção. E com isso, né, é impressionante ver os resultados desses pacientes com uma sobrevida livre de progressão de em torno aí de 34,9 meses e de sobrevida global não alcançada, sabendo que, se a gente lembra daquela curva de triplo, quádruplo ou quíntuplo refratário, a gente consegue, então, recuperar e resgatar esses pacientes. Posteriormente, então, veio o Cartitude 4, no qual você coloca, né, um inibidor de proteasoma e a refratariedade à lenalidomida, um estudo randomizado, comparando 208 pacientes recebendo o Cilta-Cel com 211 recebendo o tratamento padrão. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eram pacientes altamente tratados, né? Claro que não tão igual ao Cartitude 1, mas que mostra uma sobrevida comparado com aquele tratamento habitual, em torno aí de 59,4%, comparado com uma sobrevida livre de progressão de 25% para aqueles pacientes que a gente tem condições, medicamentos para tratá-los. E aí? Então, são vários estudos clínicos para mieloma, né? Então, vocês podem ver aqui, são vários nomes dos alvos, né? A maioria BCMA já associando com CD19, então tem mais recentemente um também de Barcelona, o outro que é o GPRC5D, que está sendo avaliado, e vários tipos de tratamento. Então a gente tem comercialmente o Idicel e o Cilta-Cel, e atualmente em estudos clínicos para mieloma múltiplo, esses dois. E aí, no Butantan, né, o Esper tem um ano que me convidou para fazer parte do Nutera São Paulo, e o objetivo da gente é produzir Carticel anti-BCMA para mieloma múltiplo no Nutera São Paulo. Então, nós abordamos, temos duas abordagens. Uma negociação que está sendo feita com a IASO na China, em que vocês vão ver os resultados, e o outro, né, inicialmente, era uma colaboração com Barcelona, e a gente ainda está em discussão da possibilidade de ter vetor BCMA feito em Barcelona. Primeiro, né, esse estudo chinês, né, que foi publicado recentemente no JAMA Oncology, é um estudo em que você analisa esse Carticel, que é Equi-Cel, né, em pacientes com mieloma refratário ou recaído. É um estudo não randomizado, em que você inclui aí 103 pacientes com mieloma refratário e recaído, que recebeu pelo menos 3 linhas de terapias em 14 centros na China. Esses pacientes receberam uma só infusão de células CAR-T, e a eficácia foi o objetivo primário desse estudo. Então, aqui só para vocês verem, 103 pacientes, com mediana aí de 58 anos, com follow-up aí de mais de um ano, que tiveram uma taxa de sobrevida de progressão em 12 meses de 78,8%, 79%, e impressionante, um total de 95% alcançou uma negatividade da doença residual mínima. Vocês podem ver aqui a sobrevida livre de progressão desses pacientes, são muito tratados neste estudo chinês.
Qual que é a visão geral? O nome comercial é Fucaso, feito pela IASO, é um anti-BCMA e foi indicado para mieloma múltiplo refratário recaído na China, foi aprovado em junho de 23. Atualmente em andamento desse produto, um estudo de fase 3, com a avaliação de duas linhas de tratamento, trazendo o BCMA para uma linha anterior, é claro, são pacientes menos tratados, e a gente conhece que os pacientes que recebem CAR-T para mieloma múltiplo, quanto mais cedo você colhe as células, melhor a eficácia, já que essas células T, elas são relativamente mais sadias. Pois bem, qual que é a aprovação regulamentar? E o João está aqui. Esse estudo foi aprovado na China, ele entrou com um pedido para o FDA, mas o FDA fez várias questões e está um pouco parado em relação à aprovação pelo FDA, porém foi aprovado na China e em Macau, tá? É engraçado porque Macau faz parte da China, mas em termos de aprovação de medicamento é diferente. Em Singapura foi pedido em fevereiro de 25 agora para essa indicação. Em outros países, como Estados Unidos, Brasil e União Europeia, ainda precisa da aprovação. Porém, como a gente está em contato diretamente com a IASO, a gente já tem acesso a alguns questionamentos do FDA para esse tipo de composto, né, do vetor, e a gente está em negociação, e essa negociação está indo relativamente rápida. Pois bem, e em relação ao ARI 002, que é o Sesnicel, né, que é um carro acadêmico que é feito na Espanha, a gente tem esse trabalho, né, que são um trabalho de 30 pacientes com resultados muito interessantes também, porém, infusão é um pouco diferente, porque na primeira infusão dos primeiros pacientes, os pacientes tiveram muita toxicidade, e eles então resolveram fracionar a infusão das células CAR-T, sendo, vocês podem ver, 3 alíquotas, D0, D3, D7, para diminuir a toxicidade. E os resultados, uma resposta global de 100%, com uma resposta de remissão completa ou muita boa resposta parcial em 80%, com um mediano de fatura, isso que é bem interessante em relação aos outros produtos, de 10 dias para esses pacientes. A visão geral, né, do ARI, que é o Sesnicel, o BCMA também, e dentro da Universidade de Barcelona, eles se associaram ao Instituto de Investigações Biomédicas, que é uma instituição bem conhecida na Espanha, no qual toda a parte aí de possibilidade foi através deste instituto. O que é interessante é que é a primeira iniciativa na Espanha para ter um melhor acesso desses pacientes, reduzindo o valor de mais de 400 mil euros para em torno de 90 mil euros, e já tem 14 centros envolvidos, incluindo Salamanca, Madrid, Barcelona, Pamplona e outros centros dentro da Espanha, já fabricando no próprio hospital a CAR-T-cell através do sistema Prodigy, e é claro que isso é um marco dentro da Europa e é um exemplo que, como eu disse, a Espanha e o Brasil estão tomando como liderança. Em termos de situação regulatória, já é menos evidente, nenhum país ainda aprovou formalmente o uso do CAR-T-cell para mieloma. Na Espanha tem uma aprovação local, os estudos clínicos estão sendo realizados e nenhuma outra submissão regulatória, e assim, nas conversas eles não querem ter uma produção comercial, e isso tem dificultado muito essa negociação e colaboração aqui com o Butantan. Pois bem, aqui é só uma tabela mostrando todas as diferenças entre todos esses produtos. Então, vocês podem ver o Idcel, o Ciltacel, o Fucaso, que é o produto chinês, e o produto espanhol, em termos aí de resultados clínicos. E vocês podem ver que são muito semelhantes. É claro que o Idcel, a resposta completa é bem inferior aos outros, e por isso tem diminuído muito a utilização do Idcel, que não é aprovado, quer dizer, não é ainda comercializado no Brasil. E vocês podem ver que, em termos de produção, o produto de Barcelona é somente em torno de 10 dias, o da China entre 2 a 3 semanas, e aqui a gente que já está usando o Cilta-Cel, a gente tem 60 dias entre a coleta e a infusão, o que é um tempo muito importante e longo, né?
Existem outros alvos, né, como eu disse, o GPRC5D, o FCRH5 e o SLAM-F7, que estão aí em andamento e estão abrindo clinical trials aí com esse outro alvo para o combate do mieloma. E no SUS, né? No SUS não há opções terapêuticas eficazes, uma vez que o paciente apresenta uma recidiva da doença pós-transplante autólogo ou refratariedade ao tratamento inicial. Tratamento no setor privado, com a associação do anti-CD38, está em torno de 2 a 3 milhões por 2 anos, ou até recaída novamente. E isso foi um grande trabalho que nós fizemos no Butantan, logo no início, calculando, né, todos os protocolos possíveis de tratamento para esses pacientes que recaem após, e o valor aí, em média, em torno de 2 a 3 milhões, como vocês podem ver, que é praticamente impossível dentro do SUS. E aí, quanto que vai custar o Carticel, que está todo mundo perguntando? Primeiro, a gente tem que calcular quantos pacientes precisariam de um Carticel para mieloma. Então, a gente inclui aqui que se a gente tem 4.800 a 5.200 novos casos, em torno de 65% vão ser elegíveis ao transplante autólogo, que é permitido pelo SUS, 3.200 pacientes, e em torno de 550 pacientes vão estar recaindo todo ano após um transplante autólogo. 35% são inelegíveis e poderiam eventualmente se beneficiar do Carticel, ou seja, 1.500 casos, com um total de 2.000 pacientes por ano no Brasil com mieloma que poderiam se beneficiar de terapia por Carticel. E aí nós fizemos o cálculo usando o vetor de Barcelona, isso foi antes da China aparecer, então a gente ainda não fez o cálculo com a China, mas a gente consegue um produto de Carticel em torno de 260 mil reais, que é uma infusão, e espero que a gente possa conseguir isso muito próximo, aí no próximo ano, no mais tardar. Vocês podem ver que o valor do produto da Janssen é em torno aí de quase 2 milhões e meio de reais. Vocês podem calcular que a gente consegue diminuir esse preço para 10%. Aqui, só como o Rodrigo e o Diego mostraram no Nutera Ribeirão Preto, que tem o Nutera São Paulo, que fica atrás do Hospital das Clínicas, e aí está tudo pronto, mas ainda está inativo. A gente espera ativá-lo o mais breve possível com a formação e a produção de Carticel para mieloma. Nós temos também um projeto CNPq aprovado, que foi aprovado em 2023, com Barcelona, inclusive, essa também é uma possibilidade, não é descartada, claro, e o TEL está atualmente em Barcelona justamente para ver toda essa produção e fazer pesquisas básicas em BCMA para mieloma. Eu termino aqui agradecendo essa minha equipe toda do Laboratório de Terapia Celular, várias pessoas aqui em colaboração com Ribeirão Preto, e também a minha equipe clínica, inclusive o Bruno, que era daqui, e por motivos pessoais, eu não roubei o Bruno, viu, gente? Por motivos pessoais, ele foi parar lá em São Paulo. Obrigado.